Bom dia a todos, bom dia, Secretaria de Educação, bom dia a todos os profissionais das nossas unidades escolares, bom dia, secretário. Gostaria aqui de iniciar, na verdade, essa live de autocuidado da segunda-feira, dia 20, desculpando pelo nosso atraso, por nossos problemas técnicos, né? É um desafio também para todos nós, articular, manusear todas as tecnologias, que é tudo novo, na verdade, né? E a gente acaba, num momento, achando ali um nó, mas tudo bem, já conseguimos, né? Hoje nós temos uma convidada muito especial, é a psicóloga Mariane do Rocio Miranda Makoski, né? E ela vem para falar para a gente hoje sobre a depressão, né? Estou triste ou depressivo? Como saber? A depressão é uma doença que atinge milhões de pessoas em todo o mundo. O Brasil é o segundo país no mundo com casos de depressão, segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, perdendo apenas para os Estados Unidos. Os dados são muito expressivos e reforçam a necessidade de ampliar as pesquisas e as informações sobre o assunto. Até porque há muito preconceito em relação, até inclusive ao diagnóstico, né, Mariane? Até por conta uma coisa é ser depressivo, outra coisa é ser ansioso, né? Uhum. Parece que ser depressivo, a pessoa passa por alguns questionamentos sociais, né? Vamos conversar sobre isso, passo a palavra a você, bom Vamos. dia por ter aceitado o nosso convite, a palavra é sua, Mariane. Bom dia, Maria Cristina e demais colaboradores da Secretaria da Educação. Eu aqui agradeço pelo convite, né, de estar aqui hoje conversando com vocês um pouquinho a respeito da depressão. Então, gente, deixa eu até comentar uma coisa, vocês já fizeram uma sobre a ansiedade, né, Maria Cristina? E assim, elas andam meio que de mãos dadas. Bem, o que eu tenho a dizer? A ansiedade, ela tem a ver com o passado, com o futuro, ela tem a ver com uma preocupação, ela fica preocupada com o futuro. A depressão, ela tem a ver com o passado, então ela tem uma lamúria, ela vem com um arrependimento, né? Como, de repente, a pessoa pensar que deveria ter feito uma escolha e fez o negócio não entrava aqui, né? O estresse tem a ver com o agora, né? Com este momento, com essa situação que vivemos neste momento, né? Você me questiona os sintomas da depressão, tá? E o que é a diferença da tristeza normal e da patológica? A tristeza normal, Maria Cristina, é aquela que todos nós sentimos em algum momento da nossa vida. É normal, nós temos muitas emoções e faz escola, vai acontecer quando o relacionamento acaba, o namoro acaba, quando de repente levamos um fora do namorado, ou o casamento termina, quando perdemos nossos pais, né, ou algum familiar. Mas essa tristeza, ela tem um prazo para acabar, ela dura ali de 2 semanas, mais ou menos, e a gente pode dizer que ela é motivadora, porque ela pode, por exemplo, eu preciso fazer alguma coisa para reagir a essa situação. Então, por exemplo, eu posso assistir um filme, eu posso fazer alguma coisa, uma atividade física que vai passar, eu posso brincar com os meus filhos, eu posso passear, talvez quando podia, né, ir ao shopping. Mesmo na questão morte de alguém da família, uma situação assim, ela vai ter um tempo ali que vai, com o tempo a pessoa vai retornando para o seu ambiente de trabalho, ela vai retornando
não tem... E aí fica, é algo que fica. A pessoa fica mais melancólica, ela fica mais chorosa, fala-se até que aquela pessoa que fala assim, nossa, mas sabe que eu não era assim, mas agora eu choro até no comercial de margarina, eu choro. Mas ela, aquela tristeza vai continuar com ela vai continuar incomodada com aquilo. Gente, eu preciso fazer uma coisa, você... Tá? Eu tive que trocar. Acho que a Mariane caiu, a conexão dela não estava muito boa, né? Mas eu acho que é bem prudente, bem pontual a gente demarcar realmente isso que ela estava falando, né? Sobre a diferença da depressão daquela que é realmente a tristeza, né? Que é passageira. Oi, Mariane, caiu? Oi. A gente vai ter que colocar um carregador aqui. Esse é o conexão, estresse, né? gente. Também que não é fácil, né? Esse é o estresse aqui, né? Que Isso, a gente então, vai assim, passando. É isso, e daí você estava comentando sobre essa diferença, né? Que isso é bastante pontual da gente demarcar o que é a depressão daquilo que é a tristeza, né? Eu acho bastante prudente, realmente, porque são aquelas... A tristeza são situações do cotidiano, né? Que a gente perde o companheiro, o namorado, fora do namorado, perde, assim, são coisas do cotidiano, mas que a gente vai conseguindo restabelecer depois de um tempo, né? E a depressão é algo mais profunda. A pessoa, na verdade, perde um sentido de olhar para as coisas, perde o colorido da vida. Aonde ela vá, né? Ela pode até fazer uma viagem, acho que vou fazer uma viagem para ver se eu melhoro. Mas, na verdade, ela perde aquele colorido, o colorido da vida, né? E daí, quais são as possibilidades, na verdade, de tratamento, né? Qual é o momento de pedir ajuda, Mariane? Então, bom, a depressão ela tem níveis, né, gente? Ela pode ser leve, moderada ou grave. A grave ela pode ter ou não sintomas psicóticos. O que são os sintomas psicóticos? São aqueles sintomas que vão apresentar delírios ou alucinações. Os delírios são os distúrbios do pensamento. A pessoa pensa que está sendo perseguida, pensa que está sendo humilhada, ela ouve vozes de comando que dizem que de repente ela precisa, que ela não é útil aqui, que ninguém a ama, e isso é muito perigoso. E as alucinações são as alucinações... eu troquei, Cristina. Né? Não, as alucinações são essas auditivas, as auditivas que vêm com essas questões de pensamento, de ouvir vozes, né? E a outra, ela sente-se perseguida, né? Então, assim, a gente costuma dizer, né, que a depressão a questão mais séria da depressão é que ela pode matar. Ela pode matar por uma questão de repente, abrir portas para doenças oportunistas ou porque, de repente, a pessoa se julga, se condena e executa. Então, precisa tomar muito cuidado com essa questão e observar, né, quando alguém está próximo de você. Entender uma questão muito importante, Cristina: depressão não é frescura, não é fraqueza, não é doença de rico, não é falta de ter o que fazer. Tá? E não é preguiça. Então, assim, muitas vezes as pessoas pensam assim, nossa, né, que frescura é essa, né, com tantas coisas acontecendo e a pessoa está ali falando que está deprimida. Sim, a pessoa está deprimida, tá? E assim, o como tratar, né, reconhecer o problema é a primeira coisa importante, a pessoa reconhecer que ela tem um problema.
buscar informação, entender que aquilo não precisa fazer parte da vida dela, que aquela situação não precisa fazer parte da vida dela e que tem tratamento, tá? Duas maneiras de se tratar. A depressão, se for a depressão leve e moderada, pode ser tratada com psicoterapia. E se for alguns casos da depressão moderada ou grave, associar a psicoterapia com a psiquiatria. Tá? Então, a psicoterapia, ela trata o paciente pela palavra, então a pessoa tem que ir uma vez por semana, por em torno de 50 minutos a 1 hora, para conversar com o terapeuta. E lá ele vai contar o que está acontecendo na sua vida. Costumo dizer uma coisa importante, né, que os psicólogos não ganham bola de cristal quando ganham o diploma, né? Então, nós não conhecemos, né? Ele não gosta tanto assim de se expor, né? Mas ele precisa falar, ele precisa levar o seu conteúdo, porque nós não conhecemos aquela pessoa. Então, muitas vezes nós vamos começar a explorar alguém, se ama, se é atividade dela, o que ela faz. Nós vamos precisar saber se ela estuda, se ela está satisfeita. A questão financeira, muitas vezes nós vamos perguntar, porque às vezes o problema vem daí também, de uma desorganização financeira. Se ela tem lazer, a questão de autocuidados, nós vamos observar, isso nós conseguimos observar, né? Olhando, a gente consegue observar se o paciente está se cuidando, se ele está com o cabelo penteado, os dentes escovados, a roupa, né, está ali, mesmo que uma pessoa bastante humilde, né, se está limpa, se ela se preparou para ir para aquele momento, se ela está tão abandonada, né, se ela está muito abandonada. Enfim, queremos também saber sobre a espiritualidade, se ela tem alguma crença religiosa, qual é, se ela não tem também, não tem problema, a gente não vai induzir a nada, não vamos questionar nada a respeito disso, apenas para saber se o que ela acredita nessa questão da espiritualidade. E quando é necessário, é encaminhado também para um colega psiquiatra. Este colega psiquiatra, ele vai fazer a medicação, dica, porque o psicólogo não é médico, né? O psiquiatra, sim, ele faz 5 anos de medicina e 2 de residência em psiquiatria. E lá ele vai receitar algumas medicações que vão regular a parte química. Então, quando às vezes a pessoa está em psicoterapia e nós estamos ali há 1 mês, né, 4 sessões, 5, 6, nós percebemos que aquele humor não está melhorando com as conversas, nós encaminhamos para a psiquiatria. E comentamos assim, olha, percebo que o seu humor está bastante afetado, e precisamos de, talvez, algum remedinho aí, né, que vai regular os neurotransmissores, que são substâncias que regulam as nossas emoções. E aí eu até explico para eles não esquecerem de uma maneira assim, vai regular o Senado. E aí ele falou, o Senado da política? Não, não é o Senado de Brasília, é a serotonina, a noradrenalina e a dopamina, substâncias que nos dão sensações de bem-estar, de ânimo, de prazer, né, que diminuem a nossa ansiedade, porque como eu falei agora há pouco, né, no início, a ansiedade ela faz parte dos quadros depressivos, então precisa fazer essa regulação da serotonina. Então, assim, a medicação, ela não é viciante e quando há necessidade da retirada, às vezes a pessoa vai usar a medicação por um tempo e depois, quando há necessidade da retirada, ela vai diminuindo as doses aos poucos, né? Vai fazendo também um desmame até chegar um momento que não precise mais dessa medicação. Mas, geralmente, quando é encaminhado para o psiquiatra, permanece-se ainda, né, na psicoterapia para resolver os conflitos, o que levou àquela situação.
Cada indivíduo é um indivíduo, e eu costumo dizer assim, que o que incomoda o ser humano não são os fatos, mas a interpretação que ele faz dos fatos. Então, por isso que a gente até pode dizer assim, né, que a psicoterapia, ela não tem classe social, ela não é nem doença de pobre, nem doença de rico, porque muitas vezes uma pessoa mais humilde, ela é bastante positiva, ela é bastante otimista, e ela acredita no futuro, ela tem esperança no futuro, ou às vezes ela pode não ter, né? Então, e a pessoa mais abastada, de uma classe social mais privilegiada, também, ela pode ter tudo, e ela pode ainda assim estar com aquela insatisfação, né? Com aquela sensação de menos-valia, de não servir para nada. Então, não tem a ver com classe social. E eu achei bastante pertinente, Mari, uma pergunta uma educadora, uma professora da nossa Nossa, rede Cristina, perguntou agora eu ali. não estou te ouvindo. Não estou te Não ouvindo, tá, amor. uma pessoa perguntou, tá me ouvindo? Oi? Estão me O ouvindo? microfone está conectado, tá tudo certo e eu não te escuto. Não te escuto. Então, Posso continuar falando o que eu tinha para falar, Cristina, o que tinha pode, pensado? Então, beleza. pode. Vou falar um pouquinho sobre o tratamento agora, ok? Então, assim, um pouquinho mais assim sobre dicas, né, que eu acredito que são importantes de se pensar nessa questão da depressão, né? Então, eu gosto de falar, né, para os meus pacientes que precisam refletir sobre as suas prioridades, gente. Então, é aquela coisa, né? De repente a pessoa pode, nesse momento aqui que estamos todos em casa, né, que estamos todos mais tristes, que precisamos nos adaptar a essa situação, né? Então a gente precisa, de repente, rever as nossas prioridades, precisamos mesmo brigar com a família, reclamar com as pessoas a respeito de ter uma casa sempre tão bem organizada, né? Tantos homens quanto mulheres estão em casa e estão trabalhando de casa, né? Então, assim, será que precisa mesmo ter aquela casa modelinho showroom, com tudo organizadinho? Eu costumo dizer que uma casa showroom é aquela casa que não tem vida, né? É aquela casa apenas para que as visitas apareçam, né? Que as visitas venham, mas que de repente não tem vida. Então, a casa um pouquinho bagunçadinha, um pouquinho suja, é uma casa que as pessoas estão aproveitando o seu lar, né? Concorda comigo? Tá me ouvindo bem? Sim, eu Beleza. estou. Então, outra dica, né, gente? A prática de atividade física. Atividade física praticada regularmente, ela libera a endorfina. A endorfina dá uma sensação de bem-estar, dá uma sensação. Opa! Aconteceu algo aí que vou te ouvir de novo, Cristina? Fala comigo. Tá me ouvindo? Ah, sim, alguma coisa você alterou aí e agora estou te ouvindo. Que bom! Beleza. Isso, então, assim, depois pode continuar, por gentileza, mas tem uma pessoa que fez uma pergunta que eu acho bastante pertinente, que é a respeito dos hormônios da tiroide, né? Porque muitas vezes a gente ouve os endocrinologistas falarem que os hormônios da tiroide, se tiverem abaixo do esperado, T3, T4, né? O próprio iodo, se tiver abaixo do normal, eles trazem consigo algumas questões também relacionadas à depressão. Assim como se os níveis estiverem mais altos, podem aparecer alguns sintomas, inclusive até de esquizofrenia, mas que não é, né? São os hormônios, porque já que a tireoide também é um centro regulador de todo o hormônio do nosso corpo. Tem a ver com isso também, né, Mari? Tem sim, Cristina, e eu costumo falar assim, né, que doenças complexas têm causas complexas. E a depressão é uma doença complexa. Então, assim, se alguém chegar e falar a causa é tal, não acredite. Por quê? Porque podem ter várias causas, entende? Cada indivíduo é um indivíduo. Então, eu sou diferente de você. Então, a resposta que pode ter no meu organismo, a desregulação de hormônios, pode não ter no seu. Então, vamos lá. Mas essa questão, quais são essas causas? Podem ser genéticas,
né? Vira ali aquela coisa da fruta não cai longe do pé, filho de peixe, peixinho é, né? Então, as questões genéticas, se temos pais deprimidos, ou pai, ou mãe, ou ambos e avós, temos maior prevalência de ter, sim, a depressão. A questão, as questões biológicas, né? Não só os hormônios T4, T3, né? Mas também o cortisol, a adrenalina, né, que são os hormônios do estresse, o estrogênio, a progesterona. Então, são hormônios que são os hormônios sexuais, então eles também desregulam muito o nosso organismo e podem, sim, ter consequências e levar à depressão. Alguns outros fatores emocionais, né? Então, por exemplo, assim, o histórico de vida da pessoa, né? Às vezes até, gente, situações como acidentes, né? Perdas de familiares na infância, às vezes uma reprovação na escola, ou várias reprovações, uma dificuldade na aprendizagem. Então, tudo isso, o bullying na escola, né, também pode ser um fator desencadeante de uma depressão, que pode levar ao isolamento, que pode levar à irritabilidade. Os sintomas também, né, são diferentes para cada pessoa, né? E também, atualmente, a gente está percebendo as questões ambientais, né? Por exemplo, as pessoas que estão tendo que trabalhar neste momento com este vírus, com este Covid, né? Que está aí assustando todo mundo. Então, assim, como não ter depressão? Se a gente fala que a depressão, que a tristeza normal vai durar de 2, 3 semanas, gente, e os médicos? E os enfermeiros que estão lá na linha de frente? E o pessoal da recepção, da limpeza, né? Que está lá, da portaria dos hospitais, né? Que estão vendo toda aquela situação que está acontecendo, né? Como não estar deprimido nesse momento? Então, essas são as questões ambientais que podem também levar à depressão. Novamente, não te ouço. Se desligou o microfone? Isso, Agora não, sim. a gente fica, eu fico com o meu microfone desligado, até porque ele dá interferência, sabe? Entendi. Então é por isso. Mas realmente, Tá né, bom. Mari, nós somos seres integrais. Qualquer Isso. situação da nossa vida, seja ela biológica, seja ela psicológica, nas nossas relações sociais, né, até as nossas questões de espiritualidade, todas elas vão interferir uma na outra, né, e consequentemente nós vamos ter algumas respostas, né, e cada pessoa vai dar a resposta diante daquele conflito, daquela situação que pode ser externa ou interna, de uma determinada maneira, né, E espirituais. E espirituais. Então, inicialmente, às vezes pode aparecer com uma tristeza, né? E depois pode, inclusive, uma tristeza virar depressão, porque é exatamente o tempo que isso percorre, né? A maneira como eu olho para aquela situação, isso faz uma diferença ao longo do tempo. Se eu vou seguir em frente com a minha vida, né, com as situações que me apresentaram, ou se aquela situação vai ser um impeditivo, né? Porque, na verdade, a tristeza, de alguma forma, quando a gente passa por ela nos transforma, né? E a depressão, ela nos incapacita. Eu acho que essa é uma grande diferença entre as duas, né? E às vezes, né, eu sempre digo que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente perde um ente familiar ou uma pessoa muito importante da nossa vida, né? Porque a gente passa por um processo de luto, que é normal a gente sentir a tristeza diante da pessoa amada, né? Seja ela qual for dos nossos vínculos. Por outro lado, eu vejo, Mari, que às vezes a pessoa perde um ente querido, a pessoa morreu e ela morre junto. Eu acho que essa é uma grande questão também, né, para a gente olhar para as relações, que ela não consegue seguir em frente. E às vezes é um estilo de ser, de estar no mundo, às vezes pode ser uma questão relacionada realmente que ela tem uma tendência, né, à depressão, a importância daquela pessoa na vida dela, né, e às vezes qual é o momento até de pedir ajuda realmente, porque tem um tempo, né, a pessoa lógico que isso varia, né, o luto tem um tempo para cada pessoa, mas a gente espera que gradativamente, sistematicamente, a pessoa vá conseguindo, né, trazer a sua rotina de volta e seguir em frente, né? A dor, o vazio da perda vai continuar,
Mas e como, então, seguir em frente também com aquela dor e dar seguimento à sua vida? Eu acho que essa também é uma questão bem bacana, né? E eu gosto muito quando você fala lá do Senado, né? Os três, os três neurotransmissores envolvidos, né? Em toda a nossa regulação do humor, que a gente assim chama dentro da psicologia e dentro da psiquiatria, né? De como regular esse humor. E, assim, é bacana quando a gente também consulta o médico, porque tem alguns neurotransmissores, como a serotonina, que pode ser mensurada através de exames laboratoriais. Eu acho que isso Exatamente. também é uma coisa boa, né? Porque se a pessoa tem algum receio, se ela está com depressão ou não, é até pedir para o seu médico as dosagens da serotonina, né? Que a dosagem da serotonina vai apontar até para esse diagnóstico, vai ajudar no diagnóstico, né? Eu acho que isso é um bom olhar, né? Para o diagnóstico em si mesmo. E não sei se você concorda comigo, mas creio que sim, Maria Cristina, que as doenças mentais, elas sofrem muito com preconceito, né? Sim, sim. É uma área, assim, que muitas vezes as pessoas não buscam, elas têm vergonha de falar que elas estão deprimidas. A ansiedade até nem tanto, né, Maria Cristina? Mas a depressão, sim, né? Então, é nesse sentido, né, que muitas vezes esse exame dessa dosagem de serotonina, né, ela vem para comprovar a existência da doença mental, né? E assim, Maria Cristina, deixa eu deixar muito claro que pode acontecer com qualquer um de nós, em vários momentos da nossa vida. Então, é uma questão assim, crianças podem ter depressão, adolescentes, né, que são, nossa, quantas alterações ali hormonais, quantas alterações de corpo, né, quantas situações, né, quantos desafios, escolha de profissão, primeiro amor, né, enfim, as primeiras desilusões amorosas, os adultos na fase, né, de tantas mudanças, também tantos desafios, né, entrar na carreira profissional, casar, ter patrimônio, doenças que podem começar a aparecer, depressão pós-parto, né? Então, tantas são as situações que podem acontecer ali, perda dos pais. Depois vem os idosos com a aposentadoria, né? Com a perda da identidade profissional, né? Então, nós éramos psicólogos e depois na entrevista nós vamos falar que nós somos aposentadas, né? Eu quero falar que eu sou psicóloga, como assim, né? Então, E né? depois também, né, com a aposentadoria, vamos pensar junto na questão do idoso, acho que bastante pertinente, né, porque muitas das nossas gestoras, muitas das nossas funcionárias das unidades escolares, né, tem pais, tem familiares com idosos. E a questão do idoso, pense bem, vem a aposentadoria, e daí os filhos já estão saindo de casa, estão cuidando das suas vidas, e daí vem a sensação do ninho vazio, né? Que Exato. se a minha casa está vazia, eu não tenho mais meu trabalho, eu não tenho mais os meus filhos, e agora o que eu vou fazer? Então, essa Solidão. também e a solidão, exatamente. Isso também, né, você que tem um familiar idoso, né, na sua casa, ou que a pessoa mora sozinha, então tome cuidado em relação a isso, porque pode ser o primeiro passo para a pessoa começar a apresentar, na verdade, os problemas de depressão mesmo, né? Até por conta de toda a vida dela. Às vezes, a pessoa chega na sua fase mais lá dos 50 para frente, ela se depara com a sua vida e ela vê assim, puxa, eu não fiz tudo o que eu queria fazer, eu não consegui ter tudo o que eu planejei, né? E ela começa a sentir uma angústia, até um sentimento de culpa por não ter feito aquilo que ela tinha planejado. E a gente sabe que muitas vezes o sentimento de culpa é o primeiro passo, né, para a instalação de uma depressão, né, Mariane? Isso, e por isso que até a gente já comentou, né, que se a ansiedade é preocupada com o futuro, a depressão é com o passado, né, vem o arrependimento, né, ela é melancólica, né, então vem com aquela coisa de o que eu deveria ter feito diferente para não estar nessa situação agora, né.
Temos professoras aqui ouvindo, né? Observar muito a questão dos alunos também, a irritabilidade, a perda da qualidade, né, nas atividades de escola, do rendimento, a agressividade, né, nas crianças, a falta de interesse em brincadeiras que eles tinham antes, o isolamento social, tomar muito cuidado com a questão bullying, né, Cristina, que, novamente, eu repito, né, na questão escolar aparece muito, então tem que, às vezes, problemas familiares que essa criança tem, e ela não tem nenhuma possibilidade de lidar com aquela situação, e que vai refletir, né? Enfim, né? Isso, Mari, nós já estamos com 30 minutos de live, né? A proposta é realmente 30 minutos. E assim, eu gostaria muito de agradecer você pela sua presença, né? Aqui com a gente, está na sua casa, mas está presente, né? Sim, conosco, sim. Somando seus conhecimentos conosco, né? E assim, é uma temática extremamente importante, né? E agradecer em nome da Secretaria de Educação, em nome de todas as nossas unidades escolares, em nome do nosso secretário Jussier, a sua disponibilidade para dividir a tela comigo, né? E trazer os seus conhecimentos também. Ok, Maria Cristina, eu que agradeço. Eu gostaria de deixar aqui um recado, gente. Ter esperança, gente. Dias melhores virão, isso tudo vai passar, vai melhorar. E mesmo, gente, olha, tem depressão, tem tratamento, pode se melhorar, mesmo a depressão grave pode ficar moderada, pode ficar leve. A depressão moderada e leve tem cura. Então, existe esperança para essa doença. Ela precisa ser olhada com carinho, com atenção, com respeito, mas tem tratamento. Busque tratamento, vai atrás. Se não gostou desse psicólogo, procura outro, né? Até se adaptar, até dar match, né? Que às vezes acontece. Se não foi muito com a cara desse psiquiatra, vai em outro. Você merece respeito. Se respeite, se ame. Eu acho que isso é muito importante. Tenha esse amor próprio, tenha esse carinho. Você é muito importante na vida de muitas pessoas, né? Você faz falta na vida de muitas pessoas se amam, né? Você tem filhos, marido, esposa, colegas, muita gente que gosta de você aqui. Então, busque ajuda, por favor. E nós estamos aí, né, Cristina? Os psicólogos estão todos aí de braços abertos para recebê-los. Com certeza, né? Então, eu queria anunciar nossa próxima live, né? Que é sobre o financiamento da educação, né? Que é sobre o Fundeb, que hoje nós temos um dia decisivo, né? Todas as nossas ações enquanto educação no país, né? Está, na verdade, com um risco, né, da gente não executar exatamente por conta da votação que terá hoje, né? Então, a gente vai falar sobre isso na nossa próxima live. Bom dia a todos e boa semana. Não saiam de casa. Se precisar sair, usem máscara, álcool gel, fiquem no distanciamento social. Bom dia a todos. Tchau, tchau. Bom dia, cuidem-se. Um abraço, tchau.